Pois é, essas últimas semanas agora a gente tem assistido aí no noticiário, especialmente nas televisões, né? Trechos da possível delação de uma... Quer dizer, já sabe que é uma delação, mas não está aberta ainda, está sigilosa, né? Do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. E interessante, Sidney, Luciano, ouvintes da Rádio Vale, que nós estamos vivendo nesse país duas situações distintas. E eu quero comentar aqui para vocês refletirem, né? Uma é uma turma que se achava intocável e que não tinha medo da prisão. E com relação a essa turma, duas ações que estão ocorrendo no Brasil foram fundamentais para mudar ou começar a mudar a mentalidade dessas pessoas. E vou dar o exemplo. Uma é a Lava Jato. Sem dúvida nenhuma, a Lava Jato, na pessoa do Sérgio Moro, mas nós temos também, não podemos esquecer do trabalho do Ministério Público, que é tão importante quanto do Sérgio Moro, e da Polícia Federal. Então, essa operação Lava Jato, que envolve esses três entes, né, envolve também o Supremo, começaram a punir pessoas que se achavam que jamais seriam punidas, que jamais iriam conhecer o sistema penitenciário brasileiro. E cabe aqui recordar que já falei isso várias vezes aqui, um dos mais ricos do Brasil, Marcelo Odebrecht, está lá preso. Com isso, com essa situação dessa turma que se achava que nunca ia ser atingida, ver um Marcelo Odebrecht na cadeia, começou a dar um frio na barriga dessas pessoas, especialmente aqueles que não têm foro privilegiado. E o Sérgio Machado é um exemplo típico desse. Com um enorme medo de ir para a cadeia, o cara começou a gravar e já foi fazer delação premiada. Ele não está nem preso, hein? Então, é uma situação assim, o medo da prisão, o terror de ser preso, fez com que o cara procurasse uma delação premiada. E está botando a boca no trombone. E o filho dele também. Não saiu ainda, mas o filho dele também. E eles sabem muitas coisas. Ele ficou 8 anos à frente da Transpetro, que é uma empresa da Petrobras. Por outro lado, também, teve uma medida do Supremo Tribunal Federal, e isso a gente nota nas gravações, o medo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que se a pessoa for condenada na primeira instância, ela tem direito de recorrer em liberdade. Ou seja, vocês estão me ouvindo, ela não vai presa, ela pode... Se ela for primária, ela consegue recorrer em liberdade. Mas se a decisão da primeira instância do juiz singular for confirmada na segunda instância, que é o tribunal, aí ela vai para a cadeia, ela pode continuar recorrendo, mas recorre presa. Em função dessa decisão, o ex-senador Estevão está preso. Então, essas duas coisas colocou um terror nessa turma que se achava impune, que se achava que, como disse, não ia conhecer o sistema penitenciário brasileiro. Eles estão apavorados. E isso é muito positivo para nós. Porque essa turma do colarinho branco, a gente sempre chamou esse tipo de crime de colarinho branco, né? Essa turma achava que, olha, se por acaso der zebra, eu vou recorrendo, e depois acaba prescrevendo. Tinha gente aí recorrendo há 15 anos, né? Então, essa operação Lava Jato e essa decisão do Supremo são tão fortes que já tem políticos, e nós ouvimos isso nas gravações, querendo mudar a lei da delação premiada e querendo mudar essa decisão do Supremo, através de lei, de que não pode ir preso com a decisão da segunda instância. Para você ver só o temor que está na classe política. Por outro lado, Sidney, nós estamos observando que a turma antiga que ia para a cadeia parece que já não está mais com medo da cadeia. Porque a gente está vendo tanto assalto, tanto roubo, os bandidos estão tão descarados, estão sem medo de nada. Porque a gente ouve falar que as cadeias brasileiras parecem masmorras comparadas com as do primeiro mundo, né? Que está superlotado, que é desumano. Mas eu tenho a impressão que, para eles, acho que eles não pensam assim, não, porque se pensassem nisso, a turma que nunca pensou nisso está apavorada.
Mas a turma que pensa nisso, parece que não está dando bola. E eu chego à conclusão que por duas coisas. Ou as cadeias não são tão ruins assim, porque o pessoal não está com medo de preso, ou eles têm certeza, eu até acho que a segunda opção é mais verdadeira. A segunda opção é o seguinte, eles têm certeza que não tem policial, que não tem investigação e que dificilmente eles vão ser presos. E a legislação está muito branda para quem rouba, quem furta, né? O furto é aquele que você não emprega nenhum tipo de violência, né? Então, e a gente está vendo tantos furtos, especialmente à noite, e essas pessoas, eu tenho a impressão que elas estão sentindo assim, não vai acontecer nada comigo porque eu não fui condenado ainda em nada, aí eu vou lá numa loja, mas para um lojista, para uma pessoa trabalhadora que trabalha à noite e quando volta vê sua casa arrombada, pô, isso é um prejuízo, isso é uma dor, ainda mais nessa crise que está. Então, eu tenho a impressão que alguma coisa tem que ser mudada na legislação, porque não é possível que a pessoa rouba, faz um furto uma vez, aí a polícia prende, mas como não prendeu em flagrante, aí é obrigada a liberar da prisão, por causa da força da lei. Depois essa mesma pessoa faz outro furto, é presa novamente, e aí como ela não foi condenada na primeira vez ainda, ela ainda é primária, então libera novamente. Quer dizer, essa legislação tem que mudar. Se a pessoa já foi presa uma vez, está respondendo um processo, foi presa de novo pelo mesmo crime, tinha que ir para a cadeia. Porque senão, coitado de todos nós, né? Então, nós estamos vendo esses dois mundos no Brasil. Um mundo que nunca pensou em prisão e agora está apavorado. E vocês podem ficar certos do que eu estou dizendo. Nós vamos ouvir muitas coisas aí nos próximos dias. Porque, o Cerveró, ontem o ministro Teori Zavascki suspendeu o sigilo da delação premiada de um ex-diretor da Petrobras. Aquele que tem um olho meio caído, né? Para o pessoal que está em casa poder entender quem é. E ele vai devolver, olha só, minha gente, ele vai devolver, ele fez esse acordo da delação, ele vai devolver 17 milhões de reais. Esse faz parte do acordo. Vocês sabem o que é 17 milhões de reais, Luciano? É uma loteria, é uma mega-sena. 17 milhões de reais ele vai devolver. E ele está dizendo coisas ali que pega todo mundo. Inclusive a dona Dilma, que diz que não sabia de nada lá da Passadina, ele afirma que ela sabia sim. E isso vai ser aprofundado, né? Então tem esse mundo, que eu digo que é o mundo do colarinho branco, que não tinha medo da prisão e agora está apavorado. Mas em contrapartida tem esse mundo aqui de baixo, que tinha medo no passado, tinha medo da polícia, e que parece que hoje não tem mais medo nenhum. E vou dar um exemplo, para terminar o nosso comentário de hoje. Em homenagem às mulheres que realmente estão sofrendo muita violência nesse país. Essa turma que provocou aquele estupro coletivo, quem assistiu a cara de um tal de Raí, quando ele foi levado pela primeira vez na delegacia para depor, não sei se vocês de casa viram essa cena, levaram dois, um jogador do Boa Vista, o Lucas, e o amigo dele, o Raí. Foi levado na delegacia para prestar depoimento, primeira vez. Chegou lá sorrindo, parecia, achando que era uma celebridade, né? Sabe assim, não vai acontecer nada comigo. E felizmente ele está lá na cadeia agora, porque mudou o delegado e a delegada botou ele na cadeia. Quer dizer, as pessoas quando fazem um crime, elas acham que vão virar celebridade, ficam sorrindo. Essa turma está assim, porque acha que não vai acontecer nada. E tem que acontecer, Sidney. Tem que acontecer, porque se não acontecer, aí sim a impunidade toma conta de vez desse país. Então, parabéns à delegada. Eu quero que esse caso dessa menina que foi estuprada lá sirva de exemplo para muita gente. Parece que alguns não acordaram ainda. Menor de 18 anos, é bom que as pessoas saibam disso. Menor de 18 anos tem dupla proteção. Tem a lei da Maria da Penha, tem a lei do estupro e tem a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas não sabem disso, Luciano, mas basta você passar a mão numa menina menor de idade, basta você passar a mão nela, já é estupro. As pessoas têm a ideia de que estupro tem que ter conjunção carnal, tem que ter sexo. Não, mudou a lei. Então, quem está pensando aí, quem tem ideias ruins na cabeça, saiba disso. Basta você passar a mão numa menina menor de idade que você já está caracterizado como estuprador. E isso tem que parar no Brasil, porque essa estatística de a cada, sei lá, quantos minutos tem uma mulher estuprada, não pode continuar. Então, vamos ver se essas duas impunidades
deixam de existir nesse país, porque nós precisamos realmente de um novo Brasil. E para encerrar, eu quero dizer uma frase. Eu não quero morar num outro país. Essa frase está ficando famosa. E eu aderi a ela. Eu não quero morar num outro país. Eu quero morar num outro Brasil.